Oi, eu sou o João e hoje eu vou contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar na besta de Gevaudan? Mas antes deixem o like e se inscrevam no canal. 30 de junho de 1764. Nas montanhosas e acidentadas regiões francesas de Gevaudan, a jovem Jeanne Boulet, de 14 anos, havia saído cedo para pastorar um rebanho de gados aos campos. Porém, ao cair da noite, Jeanne não retornou. Naquela noite, a ausência de Jeanne inquietou não somente seus familiares, como também os demais moradores do vilarejo, fazendo com que grupos fossem formados em busca de seu paradeiro. Porém nada, nem ninguém os teriam preparados para o que viriam a encontrar. Jeanne havia sido brutalmente despedaçada. Tudo que sobrou de seu corpo foram pedaços semi-devorados, marcados por hematomas de golpes severos. Jeanne foi a primeira vítima da infame besta de Gevaudan. Menos de um mês depois, outra jovem pastora teve sua garganta rasgada e corpo devorado. A violência desse segundo ataque assemelhava-se muito com a sofrida por Jeanne. O terror na região de Gevaudan aumentava na mesma proporção que corpos eram deixados semi-devorados pela besta. Essa criatura não distinguia suas vítimas, porém tinha preferência por caçar mulheres e crianças. As histórias sobre a brutalidade e invencibilidade dessa criatura se espalharam rapidamente pela França, fazendo com que a população não acreditasse que esse reinado de terror teria um fim. Porém, em janeiro de 1765, o jovem pastor Jacques Portefeuille, de 10 anos, colocou a invencibilidade da besta à prova. Jacques e um grupo de mais 6 jovens pastores estavam pastoreando ovelhas em um campo, quando, de maneira inesperada, a besta os encurralou. O pânico e o medo tomaram conta do grupo de crianças. Porém, Jacques rapidamente os organizou e fez com que se armassem com paus e pedras, conseguindo afugentar a criatura. Nesse dia, ninguém morreu. A valentia demonstrada por esse grupo de crianças não serviu apenas como uma fagulha de esperança para uma região imersa no horror. Foi também reconhecida pelo próprio rei da França, Luís XV, que os recompensou com dinheiro e educação financiadas pelo Estado. Porém, o horror ainda estava à espreita. Ataques fatais e com sobreviventes ainda continuavam acontecendo. Foi então que o próprio rei da França, Luís XV, tomou algumas medidas contra a besta. As medidas tomadas pela coroa francesa iam desde o oferecimento de recompensas, o que acabou atraindo vários caçadores e aventureiros em busca de fama e fortuna para a região de Gevaudan, como também o despacho de soldados franceses e do próprio caçador real, François Antoine. Nesse momento, houve um massacre, não de pessoas, mas de lobos. A principal crença da época é que a besta de Gevaudan se tratava de um grande lobo cinzento. Em uma dessas caçadas, François Antoine abateu um enorme lobo cinzento de cerca de 1,80 m de comprimento. Acreditando se tratar da besta, François levou o corpo ao rei Luís XV, porém tanto os ataques quanto o massacre aos lobos continuaram. Em meio a esse banho de sangue, uma jovem figura se destacou, ficando conhecida como a Dama de Gevaudan. Marie-Jeanne Vallée, de 19 anos, estava com sua irmã próxima a um riacho quando foram encurraladas pela fera. Armada com uma lança, Marie conseguiu afastar a fera. A coragem de Marie a eternizou em uma estátua que pode ser vista até hoje na cidade de Albers. Com o passar dos anos, tanto o massacre de lobos quanto o massacre promovido pela própria besta continuaram, até que, em 1767, os ataques da besta simplesmente cessaram. O que pode ter acontecido com a besta de Gevaudan? E principalmente, o que ela era? A teoria mais aceita é que a besta tenha sido morta durante esse massacre de lobos. Porém, existem outras teorias e até mesmo uma lenda por trás dessa história. Acredita-se que de fato a besta tenha sido um lobo cinzento. Porém, há a possibilidade de ter sido um animal exótico também, como uma hiena, ou até mesmo um serial killer da época,
A lenda da besta de Gévaudan nasceu a partir da própria violência dos ataques da fera, fazendo com que a população da época acreditasse que ela não era apenas um animal, mas uma manifestação sobrenatural, como um lobisomem. De acordo com a lenda, o caçador local, Jean Chastel, famoso pela sua intenção em proteger seu vilarejo, decidiu que deveria acabar com a fera. Armado com um rifle e balas de prata, Jean Chastel seguiu para a região de Gévaudan, onde a besta havia feito mais vítimas, Monte Mouchet. Após um tempo de buscas, Jean conseguiu finalmente encontrar a fera. Rapidamente, carregou seu rifle com a bala de prata e disparou. O primeiro tiro não acertou a fera. Foi então que Jean recitou um salmo da Bíblia, e então novamente disparou. Dessa vez, a fera caiu, e junto dela o terror havia sido dissipado. A história da besta de Gévaudan é conhecida até hoje, claro, especialmente na região da França, porém ela já fez algumas aparições na cultura pop. A besta de Gévaudan foi a antagonista principal em um dos episódios da série Teen Wolf. Porém, a melhor representação de sua ferocidade foi no filme O Pacto dos Lobos. Eu realmente recomendo esse filme, ele é muito bom. E vocês, o que acham que era a besta de Gévaudan? Ela era um lobo cinzento, uma hiena ou algum outro animal exótico? Ou um serial killer e até mesmo um lobisomem? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Fui.